Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Mercado teve um dia ruim e eu queria aproveitar o dia de hoje para dar uma voltada num post que eu fiz um tempo atrás falando sobre a necessidade de levar em consideração geopolítica nas decisões de investimento. Naquele post eu toco um pouco na possibilidade de você conhecer um pouco mais dos atores da política mundial e que podem influenciar mundialmente ou globalmente, como presidentes, ministros, chefes de Estado, e usar aquele perfil psicológico construído para poder ter uma noção de como é que aquele ator agiria em uma situação ou outra. Hoje a gente viu uma sequência aí de situações onde atores fizeram toda a diferença e acabaram influenciando aí preços de ativos. Então nós tivemos o Trump nos Estados Unidos, que no começo do dia tinha aí uma expectativa de uma possibilidade super positiva com relação à reconciliação comercial entre os Estados Unidos e a China, através de um convite feito pelos Estados Unidos para a China para que fosse conversado esse assunto. Mas para o final do dia, o Trump já falou que não tinha pressa para negociar e, além disso, os Estados Unidos sancionaram empresas tanto chinesas quanto russas pela relação que eles têm com a Coreia do Norte. Depois disso, nós tivemos aí Erdogan conflitando e batendo de frente com o presidente do Banco Central da Turquia, Erdogan falando em cortar taxa e o presidente do Banco Central da Turquia subindo a taxa fortemente de juros. Também teve uma influência local na própria Turquia. Então, mais um ator que tem um comportamento próximo do populista e tomando decisões e atitudes que influenciam os ativos locais. Tivemos Haddad e Ciro subindo nas pesquisas. O Haddad com o mercado tendo medo aí de ser, na verdade, um poste para o Lula e um governo do Haddad ser nada mais do que um governo do Lula, e o Ciro com o risco de simplesmente atuar com políticas populistas, como a ideia lá do tirar todo mundo do SPC, simplesmente tratar a dívida como se não fosse algo que devesse ser pago. Então, esses dois aí causando, com a incerteza eleitoral, uma baixa no mercado, mais dois atores influenciando diretamente o mercado. Nós temos o Toffoli, que foi eleito presidente do STF por 2 anos, que foi eleito, não, que assumiu hoje, né? A presidência do STF por 2 anos, que também deve trazer o quê? Uma atenção para o mercado, um aumento de volatilidade, porque a gente simplesmente não sabe em que pé ele está. Ele que foi um defensor por um bom tempo aí da votação, novamente pela 4ª vez, da validade ou não da prisão em segunda instância. E, por último, outro fator que teve outros atores que tiveram muito efeitos foi o corpo diretor da Minerva, que tomou uma decisão, na minha visão, responsável e com uma visão de longo prazo, de reestruturação de capital no dia, na verdade, anteontem, né, mas que teve o primeiro reflexo aí no dia de ontem, e hoje continuou tendo reflexo negativo. Então, o que a gente vê em todas as situações? Pessoas, ou no caso da Minerva, um grupo de pessoas que tem aí um perfil psicológico mais ou menos definido, se você prestar atenção, e que tomaram atitudes que poderiam ser previstas anteriormente, então que deveriam aí estar no nosso radar e que podem ajudar a gente a investir melhor no futuro, se for levado em consideração, certo? Então, por hoje eu fico por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe. E tchau, tchau.